Hello guys, how are you? Aqui quem fala é o Teacher Gabe e hoje, guys, eu vou ensinar vocês a como construir frases em inglês. Antes da gente começar, não esqueçam do like, de se inscrever e de compartilhar com os amigos, ok, guys? Ajuda bastante, it helps a lot. Anyway, como eu disse, hoje eu irei ensinar vocês a como construir frases em inglês e, honestamente, é simples, é básico. Tudo que vocês têm que ter em mente é essa estrutura. SVC, sujeito, verbo e complemento, ok? Se vocês têm essa estrutura em mente, vocês conseguem montar qualquer frase, ok? Obviamente, são frases simples, mas para montar frases mais complexas é importantíssimo que vocês tenham em mente essa estrutura, ok? Mas, enfim, sem mais delongas, antes de dar uma olhada geral na estrutura, vamos olhar componente por componente, ok? Começando por, obviamente, o sujeito, certo? O sujeito, de forma associativa, é aquilo, né, a pessoa que executa ação na frase, ok? É aquilo que vem antes do verbo. Nós iremos ver que o verbo não necessariamente é uma ação, pode ser também no caso do verbo to be, ou um fato, né? O fato de ser ou o fato de estar. Mas enfim, né, o sujeito então é a pessoa que executa a ação na frase. Lembrando que pode ser o sujeito, ele pode ser qualquer coisa, pode ser humano, pode ser coisa, literalmente, pode ser um animal, pode ser até coisas, né, bem complexas, como ideia, conceito, enfim, plurais, né? E os sujeitos, eles podem ser também bem completos, né, ou complexos, como nós temos de exemplo aqui o The Big Red Car, né, The Big Red Car, o grande carro vermelho, né, o grande carro vermelho, por mais que tenha mais de uma palavra ali, é uma coisa só, é o grande carro vermelho, tá certo? Então, The Big Red Car pode ser um sujeito, tipo, The Big Red Car drives all around town. Né? O grande carro vermelho, o carrão vermelho, dirige por toda a cidade. Depois, nós temos o verbo, ok? O verbo, como eu disse anteriormente, ele pode ser tanto a ação ou o fato do caso, no caso do verbo to be, né? O verbo to be não necessariamente é uma ação, ok? Mas sim um fato. De forma associativa, o verbo é a ação da frase, ok? Uma coisa muito interessante dos verbos é que eles sempre mostram para nós, principalmente o tempo verbal, né? Em que tempo, que horário, que lugar no espaço, no tempo, melhor dizendo, você está falando, essa frase está colocada. Então, é através do verbo que a gente descobre se a frase está no passado, se a frase está no futuro, no presente, ou numa forma contínua, né? Por exemplo, she is running, né? Aqui todo o verbo é is running, né? Está correndo. Ela está correndo, ok? Então aqui o verbo ele está indicando a ação e, consequentemente, o tempo verbal da frase. Nós iremos ver diversos tipos de verbos, verbos regulares, irregulares, auxiliares e verbos modais, ok? Os verbos modais eles também são de certa forma verbos auxiliares, ok? Mas é importante ter em mente que os verbos auxiliares e verbos modais, de alguma forma ou de outra, eles vão modificar a frase, tá? Porém, nós iremos dar uma olhada melhor nos verbos auxiliares, nos verbos modais, em outro vídeo, quem sabe, para principalmente construir frases mais complexas, com ideias opostas, né? Por exemplo, negativas, digamos assim. Mas enfim, verbo é basicamente a ação de uma frase. E por último, nós temos o complemento. O complemento ele completa o sentido da frase, né? Completa o sentido do verbo. Ele basicamente responde a perguntas como o que, quem, ou quando, até mesmo o como e por aí vai. O complemento ele é sempre a parte mais ampla da frase, né? Porque, enfim, ele sempre vai completar toda a frase. Quanto mais detalhes tiver ali, né, maior vai ficar o complemento. E o complemento também é muito situacional, né? Você pode até trabalhar ali com chunks, né, que são tipo pedacinhos de frases prontas e tal, que você acaba decorando de tanto repetir, né? Tipo, how are you, né? E aí você responde, perdão, I'm fine, and you, né? Então, esse complemento, essa resposta é um chunk, é algo que você acabou decorando. Contudo, como eu disse, o complemento ele varia muito,
né? Porque como ele sempre dá a resposta final sobre todo o sentido da frase, ele é muito situacional, ok? Então é até o considerado a parte mais dificinha, porque é a parte que você tem que ser mais criativo de fato, tá? Mas enfim, é isso. De forma mais visual, nós temos ele aqui, né? A estrutura, sujeito, verbo e complemento, ok? Eu usei o verbo to be aqui para ficar mais claro a estrutura, lembrando que você pode usar qualquer verbo, né? Principalmente os verbos de ação, né? Então a gente vai ter aqui um sujeito, alguém. Você pode usar todos esses pronomes aqui, né? I, you, he, she, it, we, they, e so on, né? Para usar como sujeito. Porém, você pode usar nomes, tipo Gabe, Mary, John, Lucio, enfim, vários nomes podem ser sujeitos ou até mesmo aquelas coisas mais complexas, né? Os nossos sujeitos compostos, como the big red car, tá? E o verbo, de novo, eu usei o verbo to be para de forma didática ficar mais clara, né? Mas vocês podem usar qualquer verbo de ação aqui, ok? E de novo, complemento, ele vai ser sempre a parte mais ampla. Então, dependendo do contexto, dependendo do lugar que você tá, dependendo da resposta que você quer dar, o complemento ele vai mudar muito. Very nice. And here we've got some examples in English for sure, so you guys can take a look, right? So, for example, here in the example given, number 1, she eats pizza for dinner. Yes, we have the subject she, the verb eats. Lembrando, aqui o verbo eats, né? Ele é eats porque, enfim, a gente pode ver melhor isso também, mas no tempo verbal, né, do presente, presente simples, o verbo eat com he, she, it, a gente acrescenta o s no final. Ok? E vocês vão ver que isso acontece com diversos outros verbos de formas diferentes, of course, mas eles também acontecem, porém, apenas no present, ok? E o complement, o complemento, certo? Aqui eu coloquei pizza, mas é pizza for dinner, né? Todo o pizza for dinner é o complemento, né? Do que você comeu. She ou ela, nesse caso. She eats pizza for dinner, ok? Ela come pizza para o jantar, no jantar, ok? Number 2, we have he plays basketball every Saturday, okay? Again, subject T, the verb plays, the complement basketball, and so on. And the last one, the last but not least, we've got the number 3 example, okay? They read books at the library, ok? They read books at the library. Eles leem livros na biblioteca. Subject they, verb read, and complement books at the library. Ok? That's it, guys. É isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever, ajuda bastante. Também não esqueçam de dar uma olhada nas minhas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, @inglesbycontact. Ok, guys? That's it. See you.